quadrante da riqueza na pequena propriedade. Leite A2, ovos, horta, venda direta. Meu parceiro, minha parceira, você já pensou em parar de brigar por centavo e começar a mandar no seu próprio preço? O Agro Brasil Digital tá aqui para te mostrar que tamanho não é documento quando estratégia é de elite. E hoje eu vou te entregar um mapa para você montar sua pequena propriedade milionária unindo 4 pilares de ouro: o leite A2, ovos premium, horta de performance e venda direta. É o fim do aperto, é o começo de uma empresa de verdade no teu sítio. Vamos transformar esse seu pedaço de terra numa fábrica de valor. É o que nós vamos fazer. E depois você vem em mim que eu tenho muita coisa importante para te dizer. Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos mergulhar de cabeça num conceito fascinante que, olha, está redefinindo o que significa empreender no campo. O objetivo principal: construir uma propriedade rural que seja não apenas altamente lucrativa, mas 100% autossuficiente. A nossa ideia aqui é destrinchar esse guia detalhado que mostra como blindar a produção contra essas incertezas todas da economia global. É a união perfeita, sabe? O trabalho pesado com a terra de um lado e a tecnologia de ponta do outro. E o coração dessa estratégia inteira se resume a um número: 5. 5 hectares. Parece pouco, né? Mas a fonte que estamos analisando defende que, se a gente otimizar esse pequeno espaço com perfeição, ele é mais do que suficiente para alcançar uma independência financeira total. A proposta é literalmente cortar os laços com as amarras dos bancos e dos sistemas de crédito tradicionais. Uma verdadeira revolução num espaço super compacto. Bom, nossa rota de hoje está dividida assim. Primeiro, o projeto da Fazenda Soberana. Segundo, gerando fluxo de caixa imediato. Depois, construindo riqueza a longo prazo. Na sequência, tecnologia e agricultura de precisão. O quinto ponto é alcançando independência fora da rede. E, por fim, venda direta e tokenização. É uma ponte lógica incrível, indo lá da enxada tradicional até o futuro do mercado digital. Então, vamos lá. Ponto 1. O projeto da Fazenda Soberana, uma base de independência. A filosofia central desse material traz uma crítica bem forte à economia moderna. Eles argumentam que o modelo bancário atual, na grande maioria das vezes, acaba prendendo o produtor num ciclo infinito de dívidas. A solução proposta? Uma autossuficiência rural total. A terra produtiva e o manejo inteligente passam a ser vistas como os verdadeiros ativos de proteção contra qualquer crise financeira ou instabilidade política. Beleza, vamos mergulhar nisso para entender o passo a passo. Não é num passe de mágica que tudo acontece, claro. Tem um plano de execução super rigoroso de 12 meses para estruturar a propriedade física. Nos primeiros 3 meses, a meta é 100% voltada para montar a estrutura para galinhas poedeiras e criar os canteiros de alta precisão. Passando para o período entre o 4º e o 8º mês, o foco é escalar a produção de microgreens e já firmar as ventas diretas. E para fechar o ano, do 9º ao 12º mês, a ideia é trazer o rebanho de gado leiteiro A2 e terminar de vez toda a infraestrutura de água e energia. O que nos leva ao ponto 2, gerando fluxo de caixa imediato, o oxigênio da operação. É mais do que lógico que qualquer negócio no campo precisa pagar as contas do dia a dia enquanto está sendo construído, certo? É aí que entra o que o material chama de estratégia das pílulas. A premissa é dividir o projeto, começar pequenininho e gerar dinheiro toda semana. Esse caixa rápido funciona literalmente como o oxigênio da fazenda, pagando os boletos imediatos sem jamais precisar bater na porta de um banco para pedir empréstimo. Isso ilustra brilhantemente o porquê de nichos de altíssimo valor serem tão cruciais para a matemática financeira fechar. O foco aqui é em produtos como microgreens, as chamadas plantas alimentícias não convencionais, ou PANCs, e os ovos premium. Sabe por quê? A rotatividade é absurda, com colheitas medidas em dias. Além disso, alcançam um valor agregado gigante, qualidade de restaurante gourmet mesmo, e exigem um espaço mínimo, o que joga a rentabilidade de cada metro quadrado da propriedade lá para o teto. Passando agora para o ponto 3, construindo riqueza a longo prazo, o caminho para 1 milhão. Bom, uma vez que o fluxo de caixa semanal está garantindo a sobrevivência, entra uma disciplina militar. O foco sai de apenas pagar incêndios e passa para a construção real de patrimônio. A regra de ouro é clara: não se gasta o lucro dessas atividades rápidas. Esse dinheiro é reinvestido integralmente para financiar e adquirir ativos de altíssimo valor no longo prazo. Esse ciclo contínuo de reinvestimento é como um reloginho, apontando de forma super específica para a genética premium do gado A2 e para a valorização da própria terra. Esse rebanho A2 é tratado como um ativo biológico de excelência, focado no mercado exigente que busca saúde e benefícios digestivos.
Pegar o lucro das hortaliças e colocar na melhoria genética constante desse gado cria, na prática, uma máquina de gerar riqueza que é absurdamente resistente às flutuações e crises de mercado. Chegamos ao ponto 4. Tecnologia e agricultura de precisão. A mudança digital. Aqui a gente limpa as botas sujas de terra e dá um salto impressionante direto para o futuro. A inovação tecnológica não entra na fazenda como um enfeite ou luxo de jeito nenhum. Ela é tratada como o verdadeiro cérebro central, o responsável por gerenciar e viabilizar tamanha soberania num espaço de apenas 5 hectares. Agora, o que chama muita atenção nessa parte é uma metáfora visual fantástica apresentada pela fonte. A inteligência artificial assumindo o papel de um cajado de pastor super moderno. Dá para imaginar? Algoritmos avançadíssimos são usados para monitorar ativamente o comportamento do gado e prever os ciclos ideais de plantio. Isso simplesmente acaba com aquele achismo rural perigoso e direciona cada centavo para os nichos que vão dar a maior margem de lucro. O contraste das abordagens fica claríssimo aqui. Pense no manejo tradicional. Descobrir uma praga é algo totalmente visual, lento, que exige horas ou até dias caminhando na roça, jogando insumos de forma generalizada e ineficiente. Agora olhem para o manejo com drones. A identificação de estresse hídrico ou de doenças é imediata e precisa por conta de sensores multiespectrais. O insumo vai exatamente onde precisa ir. O que demorava dias inteiros, agora se resolve em poucos minutos de voo. É uma otimização brutal. E com isso chegamos ao ponto 5, alcançando independência fora da rede, vencendo a crise do diesel. Toda essa tecnologia digital pavimenta a estrada para uma independência estrutural completa. O material analisa a fundo como sobreviver às instabilidades geopolíticas, cortando de vez o cordão umbilical com as redes convencionais. O grande alvo é blindar a produção contra crises de abastecimento e as oscilações assustadoras nos preços da energia elétrica e do diesel. Para que essa operação seja praticamente um tanque de guerra imbatível, a infraestrutura off-grid tem que ser impecável. A gente está falando da instalação de painéis solares de captação bifacial N-Type, que são sustentados por inversores industriais super confiáveis. A água vem da chuva, com sistemas mega espertos de reuso. E para fechar o pacote, os biodigestores entram em ação, pegando o próprio esterco do rebanho e transformando tudo em gás e biofertilizantes essenciais. Ninguém fica na mão. Então, o ponto crucial é sintetizado perfeitamente nesta tabela de comparação. Do lado convencional, vemos uma dependência eterna de sementes compradas todo ano e antibióticos sintéticos, resultando num custo operacional que é elevadíssimo e totalmente volátil. Do outro lado, o modelo soberano contra-ataca usando milho de sementes crioulas, que já nascem super adaptadas, e protocolos de medicina natural preventiva. O cenário muda da água para o vinho, passa a ser de baixíssima dependência externa, mantendo o custo totalmente previsível e sob controle absoluto. Indo agora para o nosso sexto e último passo e ver como isso se constrói no estágio final. Venda direta e tokenização, a desintermediação definitiva. Depois de ter a produção voando, os alimentos de alto padrão prontos e a energia garantida, o projeto dá um passo em direção ao mercado moderníssimo, implementando o corte definitivo e absoluto dos grandes distribuidores e dos intermediários. É bem aqui, no meio do campo, que a blockchain faz a sua entrada. Estamos falando dos ativos do mundo real, os chamados RWs. A ideia é pegar algo tangível, palpável, como aquele rebanho leiteiro físico, ou mesmo a produção semanal de caixas de ovos premium, e transformar isso em registros digitais totalmente transparentes e não alteráveis na blockchain. É a materialização da produção diária em dados que são completamente à prova de falsificação. E a mecânica inteira dessa tokenização funciona em 3 passos super limpos. O primeiro é a auditoria digital, feita por meio dos contratos inteligentes, que atestam e comprovam que aquele lote de produção é genuíno. O segundo é a emissão do token em si, pegando o lote físico e convertendo num ativo digital fracionável. E o terceiro passo é a venda direta através de plataformas globais, que conectam quem produz lá na ponta com os investidores e consumidores finais. O resultado? Liquidez imediata, dinheiro rápido, sem precisar sofrer com os prazos de pagamento absurdos da agroindústria tradicional. A fusão que acompanhamos ao longo desse estudo une de forma magistral práticas agrícolas super tradicionais e milenares com a ponta da economia digital contemporânea. É uma arquitetura calculada nos mínimos detalhes para gerar autonomia de verdade. No fim das contas, a grande provocação que o material propõe
é esta. Numa economia global cada dia mais instável e imprevisível, como o empreendedor rural moderno vai usar esses princípios de soberania total para transformar um pequeno e modesto pedaço de terra numa fortaleza impenetrável de riqueza? É um conceito que, com certeza, deixa a gente super instigado para compreender e explorar ainda mais o futuro da produção de alimentos. O segredo é ter mais valor em cada metro quadrado. Quando você entrega saúde com leite A2, a qualidade com ovos e a horta premium, o cliente vira fã e o lucro fica todo com você. Se você quer ser dono dessa propriedade de elite e quer que eu continue te guiando, te ajudando, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o seu like. Vamos mostrar a força do novo produtor brasileiro, aquele empreendedor aguerrido, focado, determinado. E comenta aqui qual desses pilares você começaria hoje. Diz pra mim, gente, sair da média é o único caminho para a vitória real. Você tem coragem? Se você tem, usa a cabeça para poder tirar sua terra do normal e fazer ela trabalhar para você. Eu deixei um dossiê completo, a pequena propriedade milionária, no site, com passo a passo para você começar. É técnico e vai te ajudar bastante. O link tá na descrição aí embaixo para você poder ler e ver tudo que eu preparei para vocês. Aliás, aqui nós queremos poder te ajudar mais. Eu gostaria de saber de você. Se eu criasse um e-book, um livro, por exemplo, e esse livro tivesse, sei lá, 60, 70 páginas, enfim, um livro que não fosse tão cansativo, mas que não te mostrasse o que fazer, como a gente faz no portal, mas como fazer cada passo. Quanto você pagaria por um livro que te mostrasse e te dissesse passo a passo exatamente como fazer? Diz pra mim aí nos comentários. Quanto você pagaria? Eu tô aqui para poder te ajudar a chegar no topo, mesmo que você esteja começando agora. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e bora produzir valor. Um abraço.